Quero dar um testemunho de vida sobre o verdadeiro sentido da palavra, que Jesus ele foi moído na cruz. Em Isaías 53:5, ele profetizava sobre um futuro onde o Senhor passaria por uma grande prova e seria moído na cruz do madeiro. E esse é meu testemunho. Desde criança, eu sempre tive um desejo de conhecer a verdadeira história, a história real, principalmente no momento da crucificação. E por muitas vezes eu pedi a Deus, pedia ao Senhor, que me desse a oportunidade de, por um sonho, por uma visão, mostrar o momento da cruz, o momento de angústia suprema, o momento da maior prova que Jesus passou na cruz do madeiro. Eu pedi por muitas e muitas e muitas vezes. Eu tinha esse desejo na mente e de vez em quando eu pedi a Deus. Num dia, aos meus 60 anos de idade, bem no início da pandemia, eu passei por um problema, fui levado ao hospital com urgência. Tive um início de infarto, minhas artérias estavam bloqueadas e eu passei por uma cirurgia de emergência. E passei por um momento de aflição, porque além da cirurgia, existia o problema da respiração. Todos sabiam, né, que um cardíaco, a dificuldade de respirar, pegando essa doença. Então a angústia minha era muito grande. E eu me encontrava até amarrado num momento de angústia, tristeza, após a minha cirurgia. E foi exatamente nesse momento que se cumpriu, que o Senhor atendeu aquele pedido que eu tinha feito há muitos anos, desde criança. Eu tive a oportunidade de ver o rosto de Jesus no momento da crucificação. Eu via o rosto de Jesus na cruz, naquele momento insuportável. Eu queria descrever para vocês em detalhes, em poucos detalhes, porque nos filmes que nós assistimos, existem regras, a própria televisão, que não se pode mostrar cenas violentas. Então, existe um cuidado e nós nunca tivemos a oportunidade de ver o que realmente aconteceu, aquele sofrimento, aquela angústia suprema. Então, nesse momento, o Senhor apareceu e eu pude ver perfeitamente o rosto dele. O rosto de Jesus completamente moído. Qual o sentido da palavra moído? Eu vou explicar para vocês. Eu acredito que os azoretes que os romanos utilizavam na época para punir, tá, as pessoas, eles tinham pedaços de ossos, pontas de ossos, algumas pontas de aço, pontas de prego. E eu acredito, na minha visão, que o Senhor Jesus deve ter sido colocado de costas e aquelas ferramentas devem ter girado e tocado na parte frontal do rosto de Jesus, por trás. Em todo o rosto de Jesus haviam peles arrancadas.
peles arrancadas. Era uma coisa muito difícil de observar, muito triste. O olho esquerdo de Jesus, ele se encontrava uns 2 centímetros para o lado de fora. E ele conseguia ainda olhar. Eu percebia que existia ainda visão naquele olho, mais 2 centímetros arrancado esse globo para o lado de fora. Pode ser, é suposição minha, uma consequência de alguma paulada, algum objeto, né, que causou, né, esse deslocamento desse globo. Pode ser, foi a visão que eu tive. Estou descrevendo a visão que eu tive naquele momento. E quando eu olhei aquela aflição, que Jesus ele tremia, aquela angústia era suprema, talvez insuportável para um ser humano. Quando eu vi, quando eu observei aquela situação, eu não consegui ficar com os olhos abertos. Eu fechei os olhos. Eu não conseguia suportar aquela visão. Era muito real. Eu estava vivendo aquele momento lá, que Jesus estava na cruz. Não era um sonho, irmãos. Eu fui levado naquele momento, eu vi. E eu fechei os olhos, porque eu não suportava olhar tal sofrimento. E ele fez isso por você, por mim também. E eu pude ouvir uma voz telepaticamente. Ele falava na consciência, mas ele falava muito claro e eu ouvia o que ele falava. Ele falava: meu servo, olha para minha mão direita, olha para minha chaga na mão direita. Eu abri os olhos e olhei. E ele disse: essa chaga, ela dói mais do que a sua cirurgia. Foram chagas nas 2 mãos e nos 2 pés. Além daquela moedura, as peles arrancadas. Quem poderia suportar? Quem poderia pagar um preço tão caro? Quem poderia demonstrar um amor tão grande por nós? Somente Ele. E nesse momento eu me acalmei, irmãos. Todo aquele medo que eu tinha, aquela aflição, aquele desespero da situação, eu me acalmei. E aí terminou a visão. Mas não acabou o testemunho ainda. Deus é tão poderoso em nossas vidas. Ele cuida tanto de nós, que eu continuei com uma certa aflição. Meu intestino não funcionava há 3 para 4 dias. Estava preocupadíssimo. Me tiraram da UTI, levaram para um quarto e não fazia digestão. E eu falei, nesse momento que eles me tiraram da UTI e levaram para o quarto, eu tinha medo, porque ninguém poderia ficar comigo nesse momento. Eu fiquei sozinho. Eu pedi a Deus: Senhor, envia um anjo para me acompanhar. Chegou uma enfermeira
uma senhora com aparência de cristã, com aquelas vestes brancas, e disse para mim: eu vou te levar pro quarto. Eu falei: tá bom. E quando ela segurou aquela cadeira de rodas, estava me levando para o quarto, ela começou a cantar um hino. O rei está voltando, o rei está voltando. Mas a voz dessa senhora era tão linda que nos corredores, os funcionários, médicos, quando passavam, eles praticamente se curvavam diante dela. É como se fosse uma adoração aquele louvor. No elevador, tinha muitas pessoas dentro, tinha talvez 5, 6 pessoas, um elevador grande. E ela cantava, e eles sorriam, e eles se curvavam diante dessa glória. Quando chegou no quarto, eu falei para essa enfermeira, que eu acredito que foi um anjo do Senhor. Eu falei: olha, é difícil, faz mais de 3 dias, né, que está tudo travado, que eu não vou no banheiro, não funciona nada. Isso é a pior coisa que existe, operado. Ela parou, levantou as suas mãos e começou a orar. Senhor, fez uma linda oração que me confortou, e ela saiu do quarto. Quando saiu do quarto, em alguns minutos, eu estava numa condição nova. O intestino funcionou e eu fiquei aliviado. E o Senhor Deus, Ele cuidou desde a minha entrada no hospital. Ele se apresentou de uma forma maravilhosa, atendendo o meu pedido, e me acompanhou quando clamei por Ele. Esse é o Jesus. Esse é o Senhor que merece todo louvor, toda honra e toda a nossa glória. E hoje, irmãos, se cumpre uma profecia que Jesus disse lá para a samaritana: dias virão, e chegou a hora, em que os verdadeiros adoradores do Pai irão adorá-lo em espírito e em verdade. Adore a Deus. Entre no seu quarto de oração. Leia a palavra de Deus. Jesus é o teu melhor amigo. Não importa qual é o seu problema, qual a tua dificuldade e o que você está passando. O Senhor não quer saber do teu passado. Ele quer te ver transformado com uma vida nova, salvo, vivendo na eternidade ao lado dele, porque ele te ama. Deus te abençoe poderosamente. Muito obrigado por ouvir o meu testemunho, pela graça que o Senhor fez na minha vida. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.